Olá, tudo bem? Hoje o É Seu Direito vai falar de um tema que certamente te interessa, a sua carreira profissional. Muita gente, quando consegue um bom emprego, costuma estabelecer uma rotina de trabalho e se acomodar nela por anos a fio. Será que esta é mesmo a melhor alternativa para manter este bom emprego? Para responder a esta e a muitas outras dúvidas que eu tenho aqui, nós convidamos o consultor de carreira Bernd Entchev. Então, vou começar te perguntando se isso realmente acontece. As pessoas chegam no fim do ano, fazem lá várias programações para o ano novo, saúde e tal, e acabam esquecendo da carreira? Não, às vezes até eles fazem, né? O problema é cumprir, né? Como todas as resoluções, né? Sempre é bastante difícil. Mas é que carreira tem um aspecto que eu gostaria de abordar, que é a questão do planejamento. E quando você faz o planejamento de carreira, você tem que envolver pelo menos 3 aspectos importantes. O de longo prazo, o de médio prazo e o de bem curto prazo. Normalmente, o de curto prazo, as pessoas conseguem até cumprir, né? Quer dizer, vou fazer um curso de inglês, vou fazer mais uma faculdade, um curso de pós-graduação. O grande problema está no longo prazo, né? O grande longo prazo também é o seguinte: se você tem 20 anos e provavelmente irá trabalhar até os 60, quer dizer, o seu plano de carreira tem que abordar 40 anos. Agora, no Brasil, falar 40 anos de planejamento me parece um tanto quanto meio loucura, né? Mas, na verdade, o objetivo de longo prazo é somente você afirmar uma intenção, uma espécie de direcionamento. É como, por exemplo, se nós quiséssemos daqui 40 anos estarmos tomando um cafezinho lá no Polo Norte. Não estou dizendo nem se eu vou de avião, nem se eu vou de bicicleta ou de navio, seja como for. Mas, se o meu objetivo é daqui 40 anos estar lá, cada vez que eu for para Porto Alegre, Joinville, eu estou indo para o sul, estou me afastando do meu objetivo. Cada vez que eu for para São Paulo, Brasília ou Manaus, por exemplo, eu estou me aproximando do meu objetivo. Então, o objetivo de longo prazo, na verdade, ele só representa a intenção e o direcionamento. Estou na direção ou não estou na direção. Daí você tem que fazer o de curto prazo. O de curto prazo que envolve normalmente os 360 dias. No emprego também é assim: eu quero uma promoção, quero ganhar mais um aumento, quero fazer novos projetos profissionais, quero mudar de área profissional, quero fazer. Então, isso se pode fazer no curto prazo. E ainda tem um de médio prazo, que é, por exemplo, fazer mais uma graduação, né, de você fazer mais uma viagem internacional. Quer dizer, tem muita coisa que você pode incluir nesse planejamento. E o grande problema das pessoas é que eles acabam, primeiro, não escrevem. É isso que eu ia te perguntar, era bem isso que eu ia te perguntar. Se é interessante colocar isso no papel ou se só ficar pensando, eu quero tal coisa? É que a nossa memória, infelizmente, ela nos trai muito. Então, você deixar somente gravado na memória, tem pessoas que conseguem fazer isso, mas a maioria de nós não vai conseguir. Na memória, ela vai rapidamente para aquele canto do esquecimento, né? Até porque surgem dificuldades, às vezes a gente não consegue cumprir tudo, né? A gente não consegue, tem uma dificuldade e depois você acaba esquecendo mesmo e passa por cima e acabou-se. Isso vale para fumar, vale para de beber, namorar, né? E vale também para o trabalho. Então, na verdade, eu sempre tenho recomendado às pessoas: se você tem um bom emprego, claro, mantenha-se nele. Mas você também pode checar se o seu emprego ainda continua bom, porque os empregos, como também tudo na vida, ele pode melhorar, ser incrementado, mas também pode piorar, deteriorar. E o que é um bom emprego? Um bom emprego é onde você, primeiramente, você se sente feliz. Sente que está fazendo algum trabalho, alguma coisa que te realiza. Você não vai lá simplesmente por fazer o trabalho, você vai lá porque aquele trabalho faz bem a alguém, faz bem à sociedade e principalmente você se completa com aquele trabalho. Esse é o primeiro. Como consequência disso, normalmente também é ganhar dinheiro. Não dá para deixar o dinheiro para o último lugar, não. Mas logo em seguida vem o dinheiro. É importante você também ganhar e poder, inclusive, cumprir o seu projeto financeiro. Manter a família, você fazer o estudo dos filhos, casa, carro e todas essas coisas que todos nós gostaríamos de ter. E o que é, nesse planejamento que você estava falando, o que é melhor fazer primeiro? É planejar o longo prazo e depois vir com o médio e o curto, ou você primeiro planeja o mais pertinho de você, o mais fácil? Não, o melhor é você definir a direção. Quer dizer, o de longo prazo eu acho que ele é mais importante, embora que ele não precisa especificar, ele é muito detalhadamente. Mas ele é mais porque ele te indica a direção. Porque se você médio e curto vão depender do longo. Vão depender do longo, porque senão, em que direção que eu vou? Eu vou nessa direção. Então, provavelmente, o longo vai me ajudar mais. E quão real ele tem que ser? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu quero morar no Polo Norte, e é uma coisa assim que tem uma certa dificuldade, né? Às vezes a pessoa trabalha numa área também que não tem nada a ver com aquilo. Eu costumo dizer para as pessoas, e recomendo às pessoas, dizer o seguinte: primeiro mergulhe dentro de você mesmo.
Porque quando você se mergulha e se autoavalia, você acaba descobrindo habilidades e competências que você tem que sejam natas, que nasceram com você. Veja, algumas pessoas têm uma facilidade enorme com matemática. Outras já não têm chance nenhuma. O camarada, se ele não tiver a máquina do lado dele, ele não consegue nem somar. Então, na verdade, essa pessoa que tem essa habilidade comum, seja ela qual for, tentar associá-la a um tipo de profissão. Porque se você conseguir fazer essa habilidade nata sua, associada a uma profissão, provavelmente você vai ter uma profissão onde o seu trabalho será diversão e não trabalho. E vai ser muito gostoso você efetivamente ir lá fazer aquilo que você sabe fazer e sabe fazer isso bem. E não te custa fazer isso. Claro que nem sempre isso é possível, mas quando isso for possível, quando se consegue associar essas duas coisas, aí fica muito bom. É uma coisa a ser buscada. A ser buscada. E aí você associa isso à profissão. Aí em cima disso você vai fazer seu curso universitário, em cima disso faz seus cursos de pós-graduação, em cima disso vai buscar seu trabalho. Agora, é sempre possível fazer isso? Eu diria que não. Algumas pessoas não conseguem. E aí, como é que elas vivem? Frustradas? Bom, eu conheço muitas pessoas frustradas assim. Por quê? Porque depois de um certo tempo, você assume um monte de compromissos. São dados de realidade muito tristes. Mas eu nunca consegui pagar meu condomínio com boas intenções. Tem que levar dinheiro. Então, mesmo numa determinada época que eu não estava muito feliz com o que eu fazia, eu precisava daquilo porque eu tinha que pagar a conta de luz, água, aluguel, etc, etc, etc. Né? Então, eu fiquei um período nesse trabalho até que eu tive chance de poder mudar. Agora, o ideal é que a gente consegue fazer essa avaliação cedo. Quer dizer, quando você estiver fazendo vestibular ou na época de vestibular e você já conseguir acertar esse planejamento de longo prazo, fica tudo mais fácil. Mas é difícil, né? Porque claro, uma pessoa com 17, 18 anos que faz a escolha profissional, nem sempre ela acerta. É difícil acertar tão cedo. Mas se veja, a qualquer momento a gente pode corrigir. Né? Porque se você está planejando 40 anos, realmente não é muito fácil você imaginar que uma pessoa que vai começar a fazer medicina hoje e vai ser médico por 40 anos, todo mundo enxerga isso como natural. Mas tem muito médico que muda no meio do caminho. Deixa de ser médico, vai ser empresário, eu conheço um médico que deixou para ser advogado. Então não é mais médico, quer dizer, ele continua médico porque a formação dele é médico, mas ele também é advogado e hoje ele trabalha com direito e não com medicina. Então a gente pode a qualquer momento também corrigir, desde que a gente tenha condições de fazer essa mudança, que não é muito fácil. Na maioria das vezes significa regredir, às vezes financeiramente, às vezes de função, né? Você subiu, foi diretor da empresa X. Aí você está indo para um outro ramo, para uma outra, e provavelmente você não vai entrar lá como diretor, talvez como gerente sênior, né? Então, às vezes, a gente tem que regredir estrategicamente, mas se você trocar isso por felicidade no trabalho, vale a pena. Eu já vou te perguntar mais sobre isso, mas antes eu queria te perguntar outra coisa. Quando a gente faz esse planejamento de carreira, a pessoa deve colocar esse objetivo real, o quanto tem que depender dela e de outras pessoas. O que eu estou querendo te perguntar é o seguinte, às vezes você faz um planejamento de carreira, que você quer ter uma promoção, mas às vezes não depende tanto de você. Entendi. Veja, a promoção ela sempre acontece com várias coisas, não é uma coisa isolada, não é só porque você faz bem o seu trabalho que você vai ser promovido. Eu acho que para ser promovido, como no exemplo que nós estamos dando, você precisa ter outras condições, né? Por exemplo, se você é um apresentador de televisão, depende exclusivamente do seu trabalho. Mas não é que você seja diretora de jornalismo, por exemplo, aqui, você já depende de muitas outras coisas. Inclusive de uma muito importante, que é a capacidade de lidar com pessoas. Então, quanto mais você cresce na organização, mais pessoas estarão subordinadas a você, portanto, melhor terá que ser essa sua atividade, essa sua habilidade de lidar com as pessoas, como um dos exemplos, né? Então, a promoção, ela depende, sim, do seu trabalho, mas depende também daquilo que os outros veem em você, o potencial a ser desenvolvido. E como é que a gente demonstra o potencial, né? Porque a gente dá, muitas vezes, sinais de que a gente já está no limite do trabalho. Quer dizer, a gente não é capaz de mais do que aquilo. E outras vezes não, aquilo que você faz hoje é insuficiente, você é capaz de mais. Então, quando você começa a cumprir rapidamente as suas funções, quando você começa a entregar mais do que aquilo que foi pedido para você, então, existem formas de você também demonstrar a sua organização, a sua estrutura lá, e que você está na hora de ser promovido. Eu vou fazer um intervalo e vou deixar no ar uma pergunta para você que é a seguinte. E quando a pessoa, é interessante a pessoa chegar e conversar de repente com o chefe para ver o que ela está precisando fazer? Daqui a pouquinho o Bernd vai responder isso para a gente. O intervalo é bem rapidinho, instante só.